Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos para mais um vídeo de um lindo sabonete que nós vamos fazer. Olha só, aqui, gente, eu tenho os itens que eu vou colocar dentro do meu sabonete. Olha que lindeza. Lembra que no outro vídeo eu falei pra vocês dessas duas forminhas? Coraçãozinho, olha só que lindeza. Ó, fiz 3 tonalidades. Aí, gente, eu peguei uma forminha, que na verdade ela é pra bolinhas de uva, e fiz um pouquinho dela, também pra colocar esse formatinho dentro do sabonete. E a rosinha, que no caso também fiz em algumas tonalidades. Eu fiz 2 brancas, uma rosa claro, uma rosa mais clarinha e essas mais vermelhinhas. Detalhe, os coraçõezinhos não aconteceu isso. As bolinhas, gente, olha, transpirou, né? Isso pode acontecer. O que eu faço? Ó, eu umedeci um paninho limpo, né, descartável, com álcool de cereais, tá? E aí, ó, eu vou passando nos que aconteceu isso, que não são todos, tá? Foi a última forminha que eu fiz. Talvez seja porque o sabonete já tava mais durinho, né? Não sei. Ó, tem uns que não estão. Vou passar só pra passar. Eu devia ter olhado antes de colocar aqui. Eu tirei, coloquei numa outra vasilha e em seguida coloquei aqui. E aí que eu vi, ó, que uns não estão e uns estão. E é melhor a gente tirar, né? O alquinho de cereais, gente, vai tirar essa umidade, essa bolinha, esse cristalzinho que vira lá de fora, que é a umidade, né? E vai deixar ele lisinho, ó. A maioria já estão lisinhos. Vamos ver, um ou outro que aconteceu esse aqui, que foi de... Vou fazer aqui pra vocês poderem ver. É só umedecer, ó, passar, sai toda aquela umidadezinha, ó. E fica tudo pronto pra trabalhar. Ó, esse também tá. E é incrível, gente, é como uma mágica, ó. Você passa, tira essa umidade e pronto. Rapidamente sai. Ó, esses não estão, esse tá. Os coraçõezinhos, incrivelmente, graças a Deus, não aconteceu. Então, vamos lá, gente. Enquanto eu vou tirando aqui, eu vou falando. Esse sabonete, eu fiz alguns testes, né? Esse foi um resultado que eu gostei muito. E é por isso que é ele que eu tô trazendo aqui pro canal, tá? Como que eu fiz? Eu fiz esses formatos, né? Eu pretendo colocar, então, agora dentro, pra formar o sabonete com eles dentro, a base transparente, tá? Por quê? Porque aí vai ficar aparente todos esses formatos dentro dele, ó. Que lindo, não é? Olha só que lindo, não é? E assim a gente vai vendo qual precisa. E quanto mais a gente faz, a gente vai se aperfeiçoando. Gente, não pode ter medo. Se você tem aptidão pra fazer, gosta, pra que ter medo, não é verdade? Ah, eu não consigo. Ah, isso não é pra mim. Se a gente for falar isso pra tudo que a gente inicia na vida e parar sempre, aí pronto, aí a gente não conquista nada, não chega a lugar nenhum mesmo. Os coraçõezinhos, não tem. Não tem mesmo. Muito legal, né? Vou deixar esse aqui de ladinho, que pode ser que venha servir depois pra alguma coisa, né? Vamos lá? Gente, o que eu pretendo fazer aqui, ó? Aqui tá a forminha, tá? Ela é de 1 quilo. Bem, então agora eu vou derreter a base transparente e já volto. Gente, voltei. Aqui tá a base glicerinada transparente, bem derretidinha, tá? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai usar o Becker. Eu escolhi pra essa receita, gente, que eu me inspirei, o extrato glicólico de aloe vera, a essência de orquídea, tá bom? E o lauril, tá? Onde a gente vai conseguir também uma melhor saponificação, uma melhor espumação do nosso sabonete, certo? E eles todos são transparentes, não vai deixar a nossa base glicerinada turva, certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu tô utilizando essa colherzinha, tá? De 5 ml, pra medidas menores, né? Então, a gente vai colocar aqui no Becker, gente, 10 ml do extrato glicólico de aloe vera. E vamos colocar 10 ml do lauril, tá? E nós vamos colocar, gente, 5 ml da essência de orquídea, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho 500 ml, gente, da base, tá?
Bom, gente, aqui nós terminamos então de montar o sabonete, né? Dei uma limpadinha ali no excesso de espuminha que forma por cima, porque eu queria que ficasse esse espaço transparente entre as florzinhas, tá vendo? E isso depois aparece no sabonete, vocês vão ver. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre as forminhas que eu tinha para fazer este determinado sabonete, né? Porque quando a gente começa, gente, a gente vai comprando um pouquinho de cada coisa ao longo das receitinhas que a gente vai fazendo, né? E no meu caso, para esse tipo de sabonete era o que eu tinha, é o que eu fiz e é o que eu te incentivo a fazer, né? Que você não deixe de começar porque você não tem tudo, né? Nós sabemos que tem muitas saboeiras, né, por aí, aqui no YouTube, né, que ensinam, é lindo ver o trabalho delas, e elas tiveram um início também, certo? Então, não se acanhe, não tenha medo, né? Faça com que você ir conseguindo no início. O importante é você estudar, o importante é você pegar as receitinhas que você acha que você vai conseguir fazer e dê o seu início, certo? Aqui então eu expliquei rapidamente que eu coloquei a manteiga de karité, coloquei a essência nessas pecinhas também, não foi só depois na base transparente, tá? E eu fui fazendo, gente, devagar, porque eu só tinha essas forminhas, então eu derretia de 100 gramas, né? Fiz a florzinha branca, fiz os coraçõezinhos brancos, esperei um pouquinho, desenformei, fiz mais um, né, uma forminha e outra branca de novo. Nas próximas vezes, quando secava, eu colocava um pouquinho do pigmento vermelho, ficou esse rosinha mais claro. Depois, na próxima vez, um pouquinho de mais pigmento vermelho, ficou esse rosinha mais escuro. E por fim, mais pigmento ficou essa rosinha vermelha, e fiz também os coraçõezinhos e fiz também a uva, certo? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Aqui tá o sabonete que nós deixamos secando de ontem para hoje, né? E aqui nós vamos tirar eles juntinhos. Juntinhas ou juntinhos, se tiver algum menino aqui, né? Vamos lá. Tira sempre com muita delicadeza. Que às vezes solta mais rápido, às vezes solta um pouquinho mais devagar. Aê! Ai, parece que eu fui bruta, mas eu não fui, gente. Aqui tem que pôr uma forcinha, né? Bom, vamos lá. Deixa eu até colocar esse aqui pra gente tirar assim, tá? Pra vocês verem. Sempre antes, gente, de manipular o sabonete, ou você põe uma luva, né? Ou você passa um álcool 70 nas suas mãos, bem higienizadinho. Por quê? Porque assim a gente vai ter certeza que a gente não vai contaminar o sabonete, mesmo que depois a gente vai fechar ele, embalar ele. Bom, gente, voltando aqui, eu preferi colocar luvas, tá bom? Por quê? Porque assim a gente não manipula muito o sabonete, não fica marcado, né? Vou pegar aqui uma faca, sem corte, por quê? Porque esse sabonetinho aqui, ele tá macio, né? Ele não tem nada que precisa cortar. Dá uma olhadinha nas laterais, lembra que eu falei pra colocar bem enfileiradinho? Coloquei as rosinhas em cima. Tudo isso pode variar, viu, gente? Como vocês sabem, a gente tem que usar a nossa criatividade. Que gracinha que ficou, né? Então, pra começar, vamos virar aqui. E eu quero tirar essas rebarbinhas. Ó, lembra que eu falei da natinha que forma, ó? Depois a gente vem e tira assim, sai tranquilamente. Deixa eu pegar uma cubeta. Pronto. Nós vamos tirando delicadamente essas rebarbinhas. Ó, que nada mais é do que aquelas espuminhas que formaram, lembra? Um pouquinho a gente removeu, foi bom, que deu essa transparência, tá vendo? Mas, como a gente vai vendo que o sabonete tá começando a endurecer e não é bom a gente ficar manipulando, então a gente para, né? Ó, pra não estragar a pétala, corta aqui na lateral. Ó, isso aqui tem que ser feito, gente, com tanto amor. Por quê? É um trabalho delicado, né? Tem gente que fala assim, eu nunca conseguiria fazer isso. Tá bom, ainda bem que a pessoa reconhece que não é algo que ela gosta de fazer. Aí se ela vai e faz, o que acontece? Não trabalha feliz, não trabalha fazendo o seu melhor, aí não adianta, né? Ó, porque tem alguns aqui dentro, ó, que eu não vejo necessidade de ficar, esse tá até solto, então eu vou tirar. Senão eu não ia nem mexer, certo? Ó, separo aqui, ó, da pétala com muita delicadeza pra ver até onde eu posso ir, ó, e pronto. Olha como que ele vai ficando limpinho, né? Deixa eu ver se aqui tem necessidade, tem. Porque ainda está a rosinha aqui. É só nas rebarbinhas que a gente vê que era espuma.
Tem necessidade de tirar? Necessidade não, gente. Por quê? Porque é um trabalho artesanal. Então, ele não tem essa necessidade. Quanto mais natural ele for, é melhor. Isso aqui eu faço porque é a minha preferência de fazer, né? Vamos supor que eu tenho uma cliente, que eu atendo uma cliente que gosta do sabonete mais rústico e tal, porque, né? Enfim, tem gente que gosta. O meu gosto, ele não é tão rústico, tá, gente? Não é tão rústico, não. Então, assim, eu gosto, né, do natural, lindo, maravilhoso, mas com um acabamentozinho. Tenho certeza que aqui vai ter pessoas que pensam como eu e vai ter pessoas que não pensam como eu. Mas isso está ótimo, porque foi assim que Deus nos criou, não é verdade? Com diferenças, com coisas iguais, é isso. E é isso. Olha que lindinho, gente. Fala aí quem gostou. Fala aí quem achou isso aqui lindo. Então, gente, vamos lá. O que eu pretendo fazer? Eu vou fazer um corte de 2 centímetros nele, tá? Existem os cortadores de sabonete, uma infinidade de cortadores, tá? Mas aqui eu vou ensinar pra quem não tem o cortador, tá? Olha só. Eu tô colocando somente próximo do sabonete, tá? Somente próximo. Do início ao fim aqui, tá medindo 20 centímetros, tá? 20 centímetros do sabonete. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena marcação de 2 em 2 centímetros, tá? Ó, uma pontinha no 2, uma pontinha no 4, uma pontinha no 6, no 8, bem retinho aqui, gente, ó, no 10, no 12, no 14, no 18. Assim, eu tenho uma noção do corte, tá? Pra não sair de qualquer jeito. Vou virar ele bem apoiadinho aqui, bem lindinho, ó, né? Fiz dos dois lados, gente, ó. Eu fiz um cortinho de cada lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui de cima pra gente visualizar, ó, os 2 cortezinhos. E vamos respeitar esse cortezinho, tá? Ó, bem retinho, faca retinha. Ó, olha que lindeza que ele ficou. Deixa eu colocar um saquinho aqui. Ó, vamos ver de onde saiu essa partezinha. Preciso ver, tá? Tá aqui da lateral. Eu coloco ele de volta. Opa, vem que fica aqui rapidinho, meu amor. Coloca um saquinho aqui do lado. Ó, e coloco os meus sabonetezinhos, tá? Esse pedacinho que saiu é desse próximo sabonetinho, que a gente vai, tá gravando. A gente vai vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho que eu tinha marcado, um lado, o outro. Firma a sua mão e desce bem retinho, pra não pegar do sabonete de lá, tá bom? Ó, tem um negocinho preto aqui que eu não sei de onde ele veio. Mas aqui a gente já tira. Olha. Viu? E vamos colocando. Firmo minha mãozinha nos 2 ladinhos do corte que eu vi. E desço retinho. Olha que colorido, gente. Que coisinha colorida mais linda. A minha intenção, gente, era deixar metade da rosa para cada lado. Porém, esse tamanho de rosa não foi possível. Então, na próxima oportunidade de outras cores, pra gente poder variar, eu vou trazer com a rosa maior e vocês vão ver que fica bem melhor o acabamento, tá bom? Eu vou puxar um pouquinho pra cá, que pra minha visão vai ficar melhor. Olha que lindeza, gente. Olha. Esse último aqui, ó, por ele tá com essas marquinhas, eu posso vir e tirar bem fininho, ó, fora da rosa. Vamos ver como que eu posso firmar ele. Pronto. É igual quando a gente vai cortar, tá? Ó, fica mais lisinho. Não tirei muito, ó, eu tirei uma capinha muito fininha, tá? Pelo menos pra ele ficar mais bonitinho, certo? Vamos colocar aqui de lado. Colocar aqui de lado. Dá uma olhadinha neles. Tudo certinho. Tudo que a gente vê, que a gente fez e que pode ser melhorado, a gente não pode esquecer, tá? Então,
desse sabonete, o que eu penso? Que as rosas, se elas fossem maiores, ó, aqui, ó, como saiu só uma pontinha da rosa, tá dando, ó. Tá quase pra cair. Eu não sei se eu deixo. Eu vou deixar. Né? Olha, gente, que gracinha. Olha. Eu não vou embalar imediatamente, tá, gente? Eu vou deixar ele secando um pouquinho. Olha que lindeza, gente. Eu vou deixar ele secando. E assim que eu for embalar, a gente dá continuidade nesse vídeo, então, certo? Voltamos aqui, meus amores, olha só. Olha como que eu embalei os meus sabonetes. E agora eu vou demonstrar aqui pra vocês estarem vendo, tá bom? Este é o sabonete, né, que nós acabamos de fazer. Ficou uma gracinha, né, gente? Fala a verdade, ficou muito lindo, eu amei. E então, a gente vem... Muitas pessoas, pessoal, elas trabalham com aquele plástico stretch, né? Aqui na minha cidade, eu confesso que eu não achei, tá? Confesso que os lugares que eu fui, lá no centro da cidade, eu não encontrei. Então, o que eu fiz? Falei, eu não posso ficar esperando. Eu não encontrei. Então, gente, eu optei por fazer esse. Eu acho, né, o filme plástico, eu acho, a qualquer momento, em qualquer lugar, esse ele é um pouquinho mais resistente que aqueles fininhos do mercado, tá vendo? Você compra ele com um pouco mais de quantidade, né, bastante plástico, metragem, ele automaticamente ele tem que ser um pouco mais resistente. Eu ouvi falar, né, pelo dono da loja, que é justamente pelo fato dele ser passado várias vezes, se ele for muito fininho, ele pode ficar quebradiço, então eles já fazem com um pouquinho mais de resistência, tá, gente? Então essa é uma dica. Olha só, eu deixo meu quadradinho de plástico aqui, com o tempo a gente vai vendo quanto que a gente realmente precisa, pra não ficar, né, gastando muito, porque a gente corta, né, pra jogar fora o restante. Aí você coloca, gente, bem aqui no centro, ó. E aí, o que eu faço? Eu já deixo aqui cortadinho. Na verdade, eu quero encontrar... Vocês já viram aquele adesivinho redondo? Ele já é um adesivinho redondo. Eu lembro que eu trabalhei num lugar que tinha lá, porque fazia também algumas embalagens, então lá tinha. E aqui eu não encontrei ainda também, infelizmente. Então, o que eu tô usando? Eu tô usando este adesivinho aqui, porque ele ajuda a fechar. Ó, eu tô colocando aqui na pontinha da minha bancada, talvez vocês não vão ver, mas eu tô pegando um pedacinho, tá? Vai ser pequeno. E eu vou colocar aqui pra deixar ele prontinho, pra hora que eu for fechar o sabonete. Mas aí fechando vocês vão ver, certo? Então, vamos lá. Deixei aqui de ladinho. Peguei com muita delicadeza o meu sabonete. Como aqui, gente, eu tenho as florzinhas, eu não vou forçar o plástico aqui, né, ó, puxar pra cá. Eu não quero quebrar. Então eu puxo ele um pouquinho aqui, ó, pra sair o ar, com muita delicadeza. Você tem que ter a mão leve, tá? Se você quer fazer um trabalho delicado, gente, tenha a mão leve, isso é possível pra todas as pessoas. É só você intencionar que você quer fazer o negócio leve que você faz. Você vai entregar a força necessária, nem a mais, nem a menos, tá? É só a gente ser intencional nas coisas que a gente for fazer. Ó, aqui, ó, a gente já deixa bem lisinho, tá vendo? Que a gente deu uma puxadinha. Aí aqui eu viro, ó, virei pra cima. Deixo meu sabonetinho aqui de cabecinha, né, pra baixo. Pego uma pontinha aqui, ó. Pego todas as outras. E aqui também todas as outras, ó. Tiro o ar. Tiro. Tá dando pra ver, ó? Tirei bem o ar. Vou mostrar aqui pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? Tirei o máximo de ar que eu consegui. Aí, gente, eu vou dar uma torcidinha, ó. Eu vou dar uma torcidinha. Ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar bem rente aqui, ó. Bem rente, tá? Com muito cuidado pra não deixar um buracão, né, no sabonete, ó. Tá vendo? Que a hora que eu corto, não fica aparecendo sabonete, ele tá aqui guardadinho, ó. Aí eu venho, ó, tiro todo o ar bem certinho, ó. Esse plastiquinho rebuchado, pra mim, gente, eu não acho problema nenhum. Cada pessoa dá um acabamento, ó. Aqui eu tenho ele lisinho, nas laterais também. Só aqui, que eu dei essa torcidinha, ele ficou assim. O que eu vou vir fazer? Eu vou pegar um durex, vou pôr ele bem no centro, porque ele vai prender aqui e automaticamente isolar essa partezinha. Não vai ficar aberto meu sabonete. Pego a outra e ponho ao contrário, faço uma cruz, né? Uma cruzinha. Um sinalzinho de mais, na verdade. Ó, pronto, cruzei. Aqui, ó, eu já tô impedindo de que haja uma troca ali, muito grande perda, né, de essência, enfim, né, tá bem embaladinho, ó, viu? Aí, gente, o que eu faço? Essa parte que aparece, o que eu venho e faço? Gente, eu coloco a minha logo, a minha tag, tá? Que é a Saboaria Felicity Essence, que é essência da felicidade, tá bom? Eu vou vir, eu tiro o adesivo. Esse aqui é um papelzinho que ele é um adesivo. Quando eu tô de luva, parece que sai mais fácil. Pronto, ó. Tiro com todo cuidado. Na folha, gente, como aqui é 5 centímetros por 5 centímetros, então numa folha de sulfite dá pra fazer bastante a impressão e depois é só cortar. Esse sabonetinho, gente, ele não saiu quadrado. Ele não saiu quadrado, ele saiu retangular, então não tem problema. Eu venho aqui o máximo que eu puder, aqui ó, perto das florzinhas, colo, ó, passo a mãozinha
puxo aqui, ó, pra baixo. Puxo essa partezinha aqui pra baixo, ó. Olha como ficou. Não aparece tanto, tá vendo? Dobrei aqui pra baixo também, não tem o mínimo problema. E aí, o que que eu faço, gente? Vamos lá. Pego um saquinho deste, ó. Peguei um saquinho deste, tá vendo? Às vezes ele vem tão grudadinho que eu gosto de tirar o ar dele um pouquinho, ó. Sempre eu passo álcool 70 nas mãos quando eu não estou de luva, tá, gente? Que eu pego, ó? Deste lado, pessoal, a composição, as informações que eu tenho do meu sabonete. Coloquei aqui, ó. Vou colocar pra pessoa ler. Coloco este sabonete com a parte que não tem nada, né? Virada pra esse papelzinho e a tag para frente. Olha que legal. Coloco lá no fim. E como que eu decidi fazer? Eu vejo que muita gente faz, e dependendo do sabonete combina mais, é dobrar, né? Dobrar aqui, né, ó. E nem passar pro lado de cá, ó. Fazer assim, passar um durex e pronto, tá? Ou então, tem gente que vem aqui, dobra tudo, passa um durex. Não vai atrapalhar ler, não vai nada, ok. Tem gente que corta, deixa bem pequenininho também, que fica mais fácil, sem sobra, passa o durex. E o que que eu decidi, gente, neste sabonete? Eu decidi, pra fechar, é usar o fitilho. Como eu já vou estar utilizando um laço rosa no kit que eu vou fazer, eu coloquei o fitilho branco pra poder ficar diferente, não colocar tudo rosa. Eu corto 30 centímetros, tá, gente, ó. Corto 30 porque ele fica num tamanho bom pra aparecer esse detalhezinho, a hora que a gente deixa um cachinho, ó. Nem grande, nem pequeno, né? Nem grande demais, nem pequeno demais, não fica feio. Dou uma voltinha aqui, coloco mais ou menos o mesmo tamanho, ó, né? Quanto mais você fazer isso com carinho, com atenção, fica mais bonito. Tem gente que não se importa muito com essa questão de medidas, mas tem gente, pessoal, que gosta de ver tudo. Eu automaticamente gosto de ver as coisas mais ou menos ali no mesmo tamanho, tá? Se eu ver uma coisa muito diferente, meus olhos acusam, assim, sabe? Então é isso, meus amores, olha, assim ficaram estes sabonetes. Quem gostou, dá um like aí pra mim, se ainda não deu no vídeo. Ai, ai. Eu acho que é a nossa paga aqui no YouTube, né, gente? Quando as pessoas gostam, quando serviu de exemplo pra alguém, né? Quando vai ajudar alguém. Porque, olha, eu tive vários exemplos aqui no YouTube pra fazer o que eu tô fazendo, além do curso, né? E eu realmente deixo depois o meu curtir, honro a pessoa, deixo o meu comentário lá. Gente, é isso que eu tenho pra esse vídeo. Aqui nós finalizamos essa lindeza, né? Nós completamos esses sabonetes maravilhosos, sabonetinhos do amor, que a gente vai poder colocar ou vender individualmente assim, ou a gente vai poder colocar em kits, né? No caso aqui eu vou colocar nos kits do Dia das Mães que eu estou fazendo. E bora lá, bora terminar. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.